gente, boa noite mais uma vez, né? A gente está aqui para dar início a essa live que vai falar sobre marketing pessoal na atualidade, né? Um tema super relevante que a gente considera mesmo super importante para o momento que a gente está vivendo, né? Verdade. Quando surgiu a ideia dessa live, que o João sugeriu esse tema, né? Eu logo pensei na Bia, porque acompanho as postagens dela, já vejo toda a interação que ela tem com essa questão da área que ela trabalha, né? Das consultorias e trabalha nessa área de imagem e estilo. Tá sempre se aperfeiçoando. Eu disse, não, João, já sei a pessoa que eu vou chamar. E aí fiz o convite, ela sempre muito disponível, né? Aceitou de cara, a gente foi agendando ali, marcamos com certa antecedência para justamente sair um conteúdo bem bacana. Verdade. E para, né, dar início a essa conversa, eu vou abrir agora para ela se apresentar para vocês, né? Nada melhor do que ela dizer a que veio hoje na live. Então, eu passo a palavra para você, Bia. Obrigada. Então, Carla, eu sou consultora de imagem de estilo, sou formada pelo Instituto Federal em Design de Moda, Técnica em Vestuário, e é um prazer, repito, estar aqui compartilhando as minhas experiências, né, esse assunto que tanto amo, que trabalho de fato com amor, e eu espero contribuir o máximo possível aqui com vocês. Ah, mas isso aí, com certeza. Eu organizei a minha fala, né? Alguns pontos que eu considero importante. E aí, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vai desenrolando tudo isso. Sim, vai ter uma super costura de um mapa para a gente passar aqui tudo que a gente planejou, né? Então, Perfeito. gente, como eu já falei em relação ao tema, né? A gente, quando fala de marketing pessoal, acredito que a gente já tem uma ideia na mente do que seja, mas a gente decidiu falar de marketing pessoal na atualidade justamente pelo contexto que a gente está vivendo, nessa questão de home office, né? A pandemia Sim, que nos arrebatou para um ambiente de trabalho dentro de casa. isso. E dentro desse contexto geral, claro que a gente teve que se adaptar e ainda estamos nos adaptando. Né? Então, a ideia de começar falando sobre esses pontos, sobre o que mudou, sobre essa realidade. E para iniciar também, falando um pouco sobre os conceitos, né, que a Bia vai trazer para a gente, conceitos em relação a marketing pessoal e tudo mais. Assim, para mim, o marketing pessoal é uma estratégia maior assim para todo profissional, né? Algo E que a realmente pandemia, é ela, indispensável. e a pandemia, ela veio, né, reafirmando essa tendência. Sim, sim. Agora, mais do que nunca, só mudou um pouquinho alguns detalhes que a gente vai Isso. costurar aqui durante a live, né, Bia? Algumas E aí, preocupações, né, algumas sim, medidas que devem detalhes. ser tomadas por aqui para não se auto-sabotar. Sim, sim. E aí, Bia, eu queria abrir para você falar sobre os conceitos iniciais e também falar um pouco sobre como você se interessou, né, por essa área da imagem. Uhum. Eu digo assim, porque a gente tem várias fases. E a minha iniciou no ensino médio, aquela fase que todo mundo fica em conflito. Ah, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí eu conversando com a família e lendo algumas direções. Nas pesquisas, o principal é você observar a sua infância. E assim eu guardei nessa ideia e comecei a pesquisar dentro de casa. Mãe, me diz aí algumas características minhas dentro da minha infância. Eu sempre gostei de vestir os meus primos. Eu digo que lá em casa os primos são irmãos. Então eu sempre tomava a frente de, vamos pegar aqui uma roupa e tudo mais. E aí eu comecei a analisar nessas características que eram singulares, né? Então eu sempre tive esse gosto, essa paixão por moda. E aí, me aprofundando, estudando cada vez mais, tive acesso ao técnico, que foi a minha primeira formação. E aí pronto, nossa, eu gosto dessa parte prática, mas também sou apaixonada pela teórica. E aí eu fui para o curso de design de moda. Lá me apaixonei ainda mais por imagem, tive professores maravilhosos e aí me ajudaram,
né, nessa direção de chegar aqui a ser consultora. Eu sou muito realizada, eu amo trabalhar com comunicação, eu amo me relacionar com as pessoas. E então eu acredito que principalmente agora, né, nessa era imagética, a era da imagem, cada vez mais a imagem está presente e esses cuidados, seja na vida profissional, na vida pessoal, né, ela vem se fortalecendo cada vez mais e nós estamos conectados, né? E essa conexão, ela não é apenas mais local, ela é global. Um exemplo que eu trago é o álbum de família, né? Nessa conexão local. Hoje a gente não está apenas satisfeito em ter aquele álbum guardado dentro de casa. A gente tem o Instagram, temos também o Facebook e essa necessidade de expandir a nossa imagem, a nossa lifestyle, nossa vida. Então, essa De ser visto, conexão, né? De ser percebido, né? justamente, essa conexão está ligeiramente ligada à minha profissão. Bacana. E aí, Bia, quando a gente traz esses conceitos assim para dentro da área profissional, né? Porque a gente sabe que o marketing pessoal, claro que ele é para a vida privada, né? Porque você não separa a sua vida profissional de você Justamente. mesmo. Eu particularmente não acredito nisso, que você consegue construir uma vida totalmente profissional e uma vida totalmente pessoal, né? Somos todos nós. E essa E preocupação, Carla, que eu tenho dentro da consultoria de reafirmar aquilo que o cliente já faz parte dele, porque ninguém consegue sustentar aquilo que não é, uma imagem que sim, não é sua, né? Então, esses pontos dentro da consultoria são bastante, né, considerados. e isso daí faz parte de uma estratégia, claro, né, Estratégia, justamente. para você comunicar o que realmente de fato você deseja comunicar, para que a gente consiga minimizar essas distorções que a gente estava até comentando, né, Bia, ontem, Isso. que sempre existem essas distorções em relação à comunicação dentro da imagem. Mas quando a gente utiliza o marketing pessoal estrategicamente, a gente consegue diminuir Sim. muito isso. E aí eu queria que você entrasse agora, né, na questão da realidade que a gente está vivendo. E aí a pandemia chegou, muita gente ali Reafirmando. já se dava muito bem com o marketing pessoal, né, de certa forma, na vida ali, no dia a dia cotidiano, cara a cara. Mas e agora que a gente utiliza muito mais a internet, que as expressões nelas, de certa Uhum. forma, estão distantes, mudam um pouco. Eu queria que você fizesse um cenário mais ou menos aí para a gente Tá. dessa questão tão Porque atual. Porque, na verdade, né, a imagem ela é uma forma de comunicação. Nós temos a comunicação não verbal, temos a gestual e temos a vocal, né, aquilo que se fala. Então, principalmente agora, durante a pandemia, que vem se reafirmando cada vez mais, o home office tem nos mostrado a importância de se preocupar com todos esses pilares da comunicação. Um exemplo que eu até mesmo compartilhei com você, né? Quem quiser, tiver interesse de pesquisar mais a fundo sobre o fato, porque eu não acho nada ético dizer que o nome da empresa, do escritório, mas advogados que estavam trabalhando dentro de casa de pijamas. Então, os clientes entraram com uma nota para os escritórios abrindo uma reclamação de falta de credibilidade daqueles advogados com os seus clientes. Então, existem pontos que, principalmente agora, professores, advogados, que não se aplica apenas para o ambiente digital, mas para a vida toda, é uma construção, né? É uma fala que você transmite através do vestir, através, né, dos gestos. E essa interpretação, porque esse julgamento do outro é livre, nós não temos controle com isso. Então, amarrar todas essas pontinhas, amarrar todas essas características e se preocupar sim, porque a imagem, ela ainda é como se fosse um luxo, cuidar da imagem, é ainda banalizado.
Então, devemos voltar os nossos olhares e nos preocupar cada vez mais com reafirmar aquilo que somos, seja no ambiente profissional, no ambiente pessoal. Então, é isso, Carla. É isso que eu acredito, é isso que eu aplico dentro das minhas consultorias. Bacana. E esse exemplo que você trouxe, né, que a gente já até tinha conversado sobre ele, é interessante para perceber justamente isso. A gente sabe que advogado é uma categoria que eles utilizam Formal, terno, né? É isso. extremamente Então, quando o formais, cliente tem isso. essa imagem desconstruída, claro, acontece aquele impacto, aquele choque, aquele Sim. julgamento, não é mesmo? Porque um dress code, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser seguido, independentemente se esse atendimento está sendo em casa ou no ambiente real de trabalho, porque isso aqui é um ambiente de trabalho também. Sim, são apenas novas construções, né? São Novas novos construções. novos ambientes que a gente está habitando. Não significa que é porque é um ambiente virtual que não é a vida real. Pelo E um contrário, a vida real está ambiente, Carla, acontecendo, né, aí. isso. E um ambiente que funciona tanto que empresas estão trazendo esse universo, né, o digital, para dentro das empresas, diminuindo aquele fluxo, né, de empregados dentro da empresa e levando o trabalho para casa. A gente E sabe que as empresas de tecnologia, por exemplo, já utilizam home office há muito há tempo, né? muito tempo, justamente. Justamente. E é esses pontos, e essas soluções que eu quero trazer hoje para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Para que elas não saiam de mãos vazias. Ah, Beatriz, o que é que eu posso fazer então nesse ambiente digital para que eu não venha cometer erros? Sim, não, a nossa proposta é totalmente essa, é fazer a parte teórica, estamos aqui problematizando as coisas, mas vai ter Justamente. as dicas com certeza, porque o pessoal daqui não tem que sair do mesmo jeito que entrou, não, tem que sair Verdade. transformado. E É aí, verdade. Bia, eu queria que você agora, né, diante do que a gente já combinou de falar, falasse um pouco sobre essa questão justamente dessa preocupação de preparar a imagem, preparar o Uhum, ambiente, né? Para receber os detalhes, assim, para receber, de repente, uhum, uma reunião em casa, participar de uma webconferência, né? Gravar uhum, uma aula, fazer uma live, como essa que a gente está fazendo agora, né? uhum. Qual foi as dicas que você Pronto, separou aí eu para gente? separei, na verdade, 5 sabotadores que devem ser evitados nesse ambiente digital, até porque a nossa imagem ela é construída de códigos visuais. Ela, as cores, o ambiente em questão que você está trabalhando, tudo isso são fatores que devem ser considerados. E o primeiro é tomar cuidado com o visual, não deixar que o visual fique de lado. Uma unha, aquela mulher, né, que quando pinta, e aí fica a unha descamando e tudo mais. Então pega logo uma acetona, tira ali, porque tudo isso, essa comunicação não verbal, ela transmite mensagens. Então essa mensagem de desleixo, ela deve ser evitada. Então, essa questão da roupa planejada, sim, é um ponto interessante a trazer a trabalhar aqui no ambiente digital. Se a roupa não for planejada, você, eita, falta meia hora para eu entrar aqui no meu home office, para eu dar aula. Pega uma camisa amassada e a camisa muitas vezes está com uma mancha. Ó, como eu expliquei, o ambiente digital, antes mesmo das pessoas começarem a entender o meu conteúdo, o que eu ia trazer aqui na live, o cenário foi analisado. Analisaram o meu cabelo, analisaram a minha make, analisaram a minha roupa. Depois que esse contexto, que a minha imagem, né, dos 3 pilares que eu apresentei, do não verbal, o ambiente ele foi analisado. Por isso que eu me concentrei em um ambiente neutro para que o assunto, que o meu conteúdo chegasse depois da minha imagem. E E é até mesmo interessante que a gente veja que isso também é feito de forma automática, né? Não necessariamente eu estou automático. julgando porque eu quero Isso, julgar, é né? automático. Aquilo como eu falei no início, esse julgamento do outro a seu respeito e o julgamento que você faz sobre o outro é automático, porque é uma construção de atos, de conceitos, aquilo que está envolvendo a tua, como é que eu posso colocar?
tuas culturas, tua região. Então, esse conceito, essa interpretação, ela é automática, certo? E principalmente eu, que gesticulo bastante, eu tenho que controlar o meu vocal para que o meu gestual ele não acelere com a minha fala. Então, todos esses conceitos, eles são aplicados na construção de uma imagem. São itens que sim devem ser que devemos nos preocupar. Então, o primeiro que eu coloquei foi o visual, não podemos deixar o visual ficar de lado. A roupa, ela deve ser planejada. Ah, Beatriz, mas eu não tenho tempo. Pois antes de você descansar, então faz o planejamento rapidinho. Isso com certeza não vai levar 5 minutos do teu dia. Porque uma das vantagens que o ambiente digital nos dá é essa região à mostra. Então, você não vai ter que se preocupar com o todo. É mais a parte superior. É um cabelo bem elaborado. No meu perfil, eu falo muito sobre como estruturar o cabelo, as mensagens dessa estruturação, que é que elas passam, né? O cabelo amarrado, um coque. Então, tudo isso são discursos que eu trabalho no meu perfil. A linguagem corporal, ela devemos nos preocupar, como eu disse, eu me gesticulo demais, então eu não posso, olha, porque quando eu acelero, você só consegue se concentrar nas minhas mãos. Não é mesmo? A postura, como eu estou me apresentando. Se eu ando com meus ombros baixos, minha cabeça todo o tempo assim, a mensagem que eu estou passando é de cansaço, que eu estou enfadada aqui com o nosso bate-papo. O interessante é que muitas pesquisas mostram justamente isso, né? Que a Justamente linguagem isso. corporal, elas são 70% da nossa comunicação. O que sai da Justamente. minha boca, por exemplo, é apenas 30%, né? Justamente, justamente. E então, o quarto item, sabotador, é o cuidado com o ambiente em questão. Por quê? Tem até propagandas, né, de conexão de internet que as pessoas estão conectadas e no fundo passa o esposo de cueca. Então, esse Sim, ambiente, sim. essa parede, né? Porque justamente o marketing já está ligado com esse ambiente digital e as situações que vêm acontecendo. E isso não serve apenas de divulgação, mas de um alerta, né? Sim. É muito Então, perigoso, inclusive, né? Porque a gente sabe que essas questões da internet, elas são muito... saem do controle muito rápido. Então, imagina, né? Um vídeo, uma justamente. imagem que você coloca por acaso, se você não repara, o que está atrás ali, é muito complicado depois você conseguir deletar. E mesmo que você delete, alguém já tem propriedade disso, né? Justamente, Carla, justamente. Então, esse seria o quarto ponto. Ah, Beatriz, mas a minha casa é uma loucura. Então, faz uma programação em relação ao horário, se o caso for gravar um vídeo, porque tem muitas professoras que estão gravando vídeo, né, para jogar numa plataforma. Então, fazer uma programação do horário. Ah, Beatriz, eu não tenho uma parede bonita em casa, eu tenho criança e rabiscaram tudo. Então, pega os lençóis, cria o lençol, cria uma parede fake, cria um cenário. E principalmente o que eu vou dizer agora para as professoras que ministram aula para crianças, tomar cuidado com informação demais, porque a criança, por natureza, já se distrai. Então, é um desafio vir aqui no ambiente digital e oferecer esses serviços, não é mesmo? Muito desafiante, inclusive. Eu acredito. Então, o quinto ponto, já puxando nesse viés do exagero, é o próprio exagero, mas não apenas no ambiente, mas no decotes bem aprofundados, tomar cuidado, informação demais em acessórios, porque o objetivo é que o seu conteúdo chegue primeiro. Não é mesmo? E após esses dois itens, tem também as cores que você utiliza. Eu não falo aqui com propriedade aos meus conhecimentos, mas aquilo que tenho comprovado, que tem estudos que comprovam que as cores, elas emitem sensações, né? Elas despertam desejos, existem símbolos por trás
uma simbologia por trás das cores. Então, tomar cuidado com cores extravagantes demais, estampas extravagantes demais, tudo isso deve ser considerado. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar também, Bia, é assim, e na verdade isso não é uma coisa para robotizar a gente, né? Isso não é uma Não, coisa para não, encher a gente de regras, né? não, É uma justamente coisa assim, como a gente já até iniciou falando, né? É uma coisa estratégica. Então, se você tem essa preocupação em alavancar o poder da sua comunicação, a imagem ela vai ser uma aliada aí. Lembrando que a gente não está dando essas dicas para que ninguém siga uma cartilha justo. específica, né? Acho interessante a gente destacar isso, porque às vezes a gente pode cair de certa forma em alguns ambientes perigosos, né, Bia? Isso. Reforça isso daí para a E gente eu também. posso até mesmo aplicar esse teu exemplo nos meus serviços, porque a primeira etapa da consultoria de imagem e estilo é entender a realidade do cliente. Eu não posso, não posso colocar os meus desejos, os meus achismos, o meu estilo, a minha vida influenciar na vida do outro. Aquilo, né, que eu disse no início, ninguém consegue sustentar aquilo que não é. Então, essa decodificação é mesmo através do autoconhecimento da vida do cliente, de como ele se conhece. Então, como podemos ajustar aquilo à realidade a qual ele está inserido? Se for no ambiente de trabalho. Ah, Beatriz, eu não consigo. Como é que eu vou transmitir elegância se eu não consigo ficar em cima de um salto? Existem outros fatores, existem outros símbolos, outros códigos visuais dentro do universo, né, da elegância, do estilo de elegância, que podem ser aplicados através da cor. Ah, quer passar rigidez? Então vamos trabalhar isso na cor, já que você não tem nenhum problema, né, de usar cores. Vamos através de um cabelo, já que você não tem problema com penteados. Não precisamos ficar... Por isso que a consultoria já vem dizendo, né? Consultoria de imagem pessoal. É ali a consultora e você. É a sua realidade, as suas necessidades. E isso é muito interessante. Eu já ia chegar nessa parte, né, de pedir algumas informações em relação a como funciona esse processo, porque a gente até estava conversando que eu também trabalho com consultoria, mas na área de gestão, né, processos criativos. E quando a gente fala assim, consulta, consultora, Já dá um susto, consultoria, né? Um já dá pavor. aquele pan, meu Deus, né? É, E aí, às vezes, corre o risco de haver uma interpretação de que isso é inacessível, que é algo isso, financeiramente inviável, que é algo relacionado a luxo, né? E isso. a gente que trabalha com esse tipo de serviços, a gente sabe que ainda tem outra coisa também, achar que a gente vai se meter na vida do cliente, que a gente vai Verdade, obrigar o cliente a fazer uma coisa que ele não quer fazer, né? E verdade. aí, falando um pouco sobre essas dissonâncias que a gente pode enfrentar, de repente, até para divulgar o nosso trabalho em relação a consultorias, né? Que você falasse um pouco dessa questão de como é a acessibilidade, um pouco de como funciona o seu processo de consultoria, porque a gente sabe que consultoria, como você falou, é uma coisa também pessoal. Então, vai Pessoal, variar também de consultor para consultor, né? Então, justamente. falar um pouco da sua experiência em relação a isso. Justamente. É porque, na verdade, Carla, quando o profissional ele busca capacitação, as pessoas deu para tá ouvindo, é porque meu celular aqui começou Voltou a agora, deu despertar, uma ok, né? travadinha, mas voltou. Uhum. Voltou. Então, as pessoas elas começam a achar que ter um consultor é um luxo. Mas, na verdade, existem, dentro do meu portfólio, eu tenho vários serviços. Eu tenho de análise cromática, eu tenho de consultoria de imagem pessoal, de empresarial, né? A questão do dress code para empresa, para funcionário. É um leque, é um universo, são várias ferramentas que eu aplico dentro da minha área. E daí, Carla, é sim, e principalmente agora que as empresas estão entendendo essa preocupação que os funcionários devem ter com a imagem, né? Tá cada vez mais acessível dentro da empresa, na vida pessoal, enfim.
O meu serviço, ele parte de três etapas. Vou trazer aqui a consultoria de imagem pessoal. A primeira é a investigativa, onde eu conheço as necessidades do cliente, os desejos, a sua vida. Eu adoro entender como é que ele acorda, como é que o que é que ela tem que fazer de segunda a sexta-feira, porque tudo isso vai me ajudar lá no dossiê. A segunda etapa, depois que eu conheço, na primeira etapa, né, investigativa, eu passo algumas questões que eu preciso para a gente pular para a segunda etapa, que é foto de perfil, para eu fazer análise de biotipo, análise, né, do rosto, para corte de cabelo, maquiagem, óculos, acessórios. E isso tudo eu trago na segunda etapa. Né? Porque a primeira, ela me ajuda a distinguir o estilo do cliente, porque eu sempre falo que o cliente, todo mundo tem estilo, Carla, todo mundo tem uma base, e essa base é necessária para entender a essência do cliente. E assim, lá no dossiê, com as necessidades e os desejos que aquele cliente quer alcançar, eu pego outro estilo e vou, né, trabalhando ali na vida do cliente, vou apresentando as possibilidades para que ele possa unir aquela essência com aquilo que ele quer alcançar. Então, na segunda etapa, nós temos análise de corpo, nós temos a entrega do estilo, as possibilidades de estilos que o cliente ele pode estar aplicando dentro do guarda-roupa. Temos também a questão do rosto, né, formato de rosto, cor de cabelo, maquiagem, aquilo que eu já trouxe, acessórios. E o terceiro é o closet clean. Aquela etapa que os clientes acham que a consultora vai chegar jogando tudo no mato, Estilo né? e padrão da moda, né? Isso não existe. Vai jogar tudo na cestinha, vai embora. Ó, isso já é uma percepção, um julgamento que as pessoas têm só por causa da primeira impressão, né, da imagem. Então, na verdade, eu nem trabalho com isso. Eu sempre reforço nos meus stories que eu não trabalho como um esquadrão da moda. Chegar lá, ditadora, eu vou jogar as tuas roupas, tudo. Não, gente, isso não existe. Existem etapas. Eu amo versatilidade. Trabalho isso nos meus provadores, trabalho isso nas minhas consultorias. O que é essa versatilidade? É você pegar uma peça que tem no guarda-roupa e reinventá-la para vários ambientes, seja um barzinho, seja ir para a igreja, seja ir trabalhar, seja ir para uma academia. Então, e principalmente lá naquela etapa investigativa, eu consigo entender a realidade, né, do cliente. Então, tudo isso é aplicado no Closet Clean. Eu jamais vou chegar, Carla, no teu guarda-roupa e sair eliminando tudo. Não mesmo. Nós vamos chegar criando possibilidades. E eu, principalmente, eu trabalho com o armário cápsula, que é uma peça, a gente 3 peças, 10 peças, a gente constrói 100 possibilidades. Isso tudo eu ensino no dossiê, porque eu não quero que a minha cliente fique aprisionada, né, aos meus serviços. Eu quero que ela aprenda. Eu quero autonomia ver nesse sentido, né? Então, funciona também como uma espécie de troca, né? Compartilhada entre você, né? Que você vai passar, né? Justamente. O seu diagnóstico e vai, de certa forma, ensinar a pessoa a andar com as próprias pernas, né? E é basicamente o que a consultoria... Isso. E eu não tenho esse medo de perder o cliente, Carla, justamente porque eu entendo os serviços que eu vendo. E o estilo da cliente, ela pode mudar. Sim. Eu ia falar sobre isso, porque você falou das fases no início, né? E aí eu disse, não, vou só esperar ela terminar a fala para tentar falar um pouco sobre essa questão das fases, porque eu, por exemplo, já tive várias fases na vida. Olha, tem pessoas aqui que estão me assistindo que me pegaram na fase de rock and roll, que eu amava o Star. Não acredito, quero ver. Ainda hoje tá, mulher, está, por favor, está aqui. Não, mas tu não tem noção. É tipo assim, na coxa, sabe? Vermelhona, tá. cheia de atitudes mesmo. Cheia de códigos visuais desse universo. Olha que a Vanessa confirmando. Foi mesmo, e quem entende a minha imagem hoje, que me observa, que me acompanha,
fica assim, nossa, Beatriz mudou, porque o nosso estilo muda, as nossas Os percepções, objetivos nossas mudam, né? ideias, tudo isso muda. Clientes que eu atendi antes de uma gravidez, após a gravidez, já tem necessidades totalmente diferentes, E né? também, Bia, também lembrar essa questão que não tem fase certa ou errada, né? Porque Não, cada fase é uma fase, né? não, justamente. Então, assim, Carla, por exemplo, hoje eu sou uma estudante. Amanhã eu passo num concurso profético. É, Amanhã vai eu passo passar. no concurso. Então, a dress code, a imagem que eu tenho que passar naquele ambiente é totalmente diferente. E aí já nasce uma necessidade dentro de mim, né, de buscar essa construção desses códigos visuais, né, dessa comunicação que eu quero construir. Nas empresas, né, na área de gestão, principalmente, a gente sempre trabalha com a questão da melhoria contínua, né? E aí, quando você falava da questão da identidade, da essência dos clientes e tal, então eu lembrava muito forte da questão de quando a gente faz consultoria também na área de gestão, de que a gente sempre reforça os valores, as Importante, visões da importante. organização, a missão da organização, porque sempre quando eu vou começar algum trabalho, se a empresa ela não tem missão, visão e valores definidos, eu não posso fazer nada. Porque se a empresa Isso, não se conhece, né? Então, eu vou primeiro justamente. ajudar essa empresa a se encontrar, o ambiente onde ela está, né? E assim também como funciona a questão da imagem, uma coisa que é mutável. Até as logos, por exemplo, a gente vê, né, em relação à identidade visual de empresas, empresas famosas como Nike, né? Globo, a gente vê constantemente, elas vão renovando as logos delas. Em Porque brand, as fases vão passando, né? isso. Isso. Marketing de moda, a gente estuda muito o propósito das marcas, né? Se elas estão Sim, conseguindo atingir os seus objetivos, alcançar o público através, né, do marketing digital. Então, uma pessoa, por exemplo, a Magazine Luiza, porque hoje o que as pessoas estão buscando são marcas humanizadas, né? Marcas sim. que se pareçam mais e mais com o consumidor. Então, Processo de personificação da marca hoje em dia, né? personificação da Inclusive, é marca. uma estratégia que alavanca ainda mais a imagem da organização. Justamente, A gente já justamente. postou coisas parecidas nos nossos Instagrams também, em relação a Super me personas, né? identifico com aquele Sim, perfil. sim. Porque parece que quando eu estou Ótimo. pensando, tu tá idealizando e eu, nossa, eu preciso compartilhar isso. Não, mulher, inclusive a gente tem até que compartilhar também, né, que meio que nossa relação, a gente não se conversou pessoalmente ainda, mas a nossa relação Foi começou assim justamente pelo meio digital. essa identificação, né? Nos identificamos em relação à forma de pensar, a forma como comunicamos, como trabalhamos no ambiente digital. E é justamente assim que a gente vai alcançando seguidores, que se tornam amigos, Sim, né? Que as pessoas sim. elas vão se identificando com a sua forma de viver, de agir, de pensar. E isso tudo faz parte dessa comunicação, né? Dessa Bia, faz imagem. todo sentido. E assim, falando também em relação a isso, aí vamos tocar no outro ponto, que eu acho que também é importante a gente tocar, porque tá dentro aqui do que a gente está falando, que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Isso Não, é uma não coisa vamos, impossível, não porque vamos. mesmo que alguém goste vamos supor que uma das suas clientes faz uma consultoria Ah, daquelas porque completas com se fosse por você. isso, Carla, eu tiraria o pessoal, seria geral. Faria um É, portfólio como a pessoa. e eu faria um portfólio que servissem para todas, mas é justamente isso. Os desejos, os gostos são totalmente diferentes. Né? Dentro de casa mesmo nós temos essa realidade. Crianças que saem de uma mesma mãe, mas que têm comportamentos, desejos e Diferente. atitudes totalmente diferentes. O João tá pensando aqui, quando pergunta o quarto da pessoa define como ela é, o que você acha sobre esse pensamento? Diz Ah, aí, Bia. olha, a todo instante, né, a gente busca transmitir esse nosso DNA em alguma coisa.
Então, assim, claro, o quarto ele pode não ser idealizado por você. Uma criança, por exemplo, ela não tem esse poder de dizer, eu quero assim, e, né? Mas essas características que nossos pais eles apresentam, a gente vai guardando isso. Aquilo que eu falei da construção, que ela está relacionada à crença, à região e tudo mais. O núcleo familiar também influencia naquilo que nós acreditamos, nos nossos desejos, enfim. Então, o quarto, ele pode, sim, assim como a roupa, né? Sim. O quarto lá do meu irmão, no apartamento que nós morávamos, era música nas paredes, né? Como é o nome? Cifras. As cifras, isso, justamente, que a palavra me fugiu aqui. E ele toca bateria, então você já entrava É a no quarto. personalidade dele, né? Porque já à Era, frente, né? mas por quê? Porque ele já tinha esse poder, essa autonomia de pedir, né? De dizer, mãe, eu quero assim, assim, assado, eu quero fazer meu quarto, né? Do meu jeito, com a minha cara. Aqui Ó, tem estão outra perguntando pergunta. aí, uma cliente super É especial, tá perguntando aí. super! Então já é possível encontrar o seu portfólio de serviços. Pronto. Lá no meu perfil, que eu acredito que as pessoas maravilhosas que estão aqui assistindo essa live, depois vai dar uma pesquisada no meu perfil, né, para me conhecer um pouco mais. Tem um link. E esse link vai dar acesso ao meu cartão digital. Quando você clica no cartão digital, já vai estar direcionado lá para o meu WhatsApp. E daí eu já encaminho o portfólio. No portfólio tem todos os serviços explicando, né, o que é cada serviço que eu ofereço e os valores. Olha aí que bacana, né? Então, gente, assim, quando a gente finalizar aqui a live, eu vou salvar, eu coloco o arroba da Bia aqui, né? Porque Pronto, ela tá pelo ótimo. perfil dela. Eu não tô pelo meu perfil, porque eu estou aqui convidada, tomando de conta do perfil dos outros, né? Mas eu vou colocar meu arroba também, para quem não me segue, lá me seguir, porque eu acho que a intenção da rede social é essa, né? Que a gente E compartilhe um pouco do que a gente experiências, sabe, né? isso. Inclusive, acho bom a gente tocar nesse ponto, porque a gente tem uns minutinhos aqui, em relação ao cuidado do que postar na rede social, né, Bia? É importante Sim, a gente falar. com certeza, porque a forma como você se expressa, né? Que lá eu trago essa questão da. Porque, na verdade, aquilo que eu apresentei, os três pilares, são é uma pirâmide, onde Albert, ele traz, Albert é um professor que tem estudos altamente renomados em relação à imagem, e aí ele traz sobre essa expressão, como você se expressa. E é aquilo, porque se você constrói, se você se expressa na rede social, no Instagram, por exemplo, de uma forma, e daí você vai para a rua e se expressa totalmente diferente. São duas imagens que não condizem, né? Então, são duas opiniões, Sim. duas E isso expressões que causa não confusão na cabeça das pessoas, que não é interessante, confusão. né? E aí existe a falta de credibilidade, porque vem aquele julgamento mais pesado sobre você. Fulana não é aquilo que diz na rede social, é o que a gente mais escuta. Isso, Por quê? isso, isso é importante, porque recai diretamente sobre o nosso trabalho, né? Justamente. Essa construção da imagem, ela tem que ser sólida para você conseguir sustentar as suas A ideias, reputação, a né? A reputação. reputação. Justamente. Então, assim, eu acho, Bia, que a gente conseguiu passar até mais do que a gente tinha planejado, Que né? Aqui mara... pra com- live, assim, casou maravilhosamente, assim, deu super certo. Eu não tinha Que dúvidas que a maravilha. gente ia conseguir desenvolver esse Eu tenho que tema, assim, de uma maneira agradecer, tão mulher, natural. a equipe da online que veio aqui em casa me dar um suporte maravilhoso, porque a minha preocupação com essa internet de dar tudo certo, e aí a equipe veio, ajustou tudo direitinho, e eu amei, porque olha, a conexão aqui tá perfeita. Ah, que bom. Isso é ótimo. Então, gente, assim, no geral, era isso que a gente queria passar, né? A gente tentou fazer de coração mesmo. Realmente a gente planejou, a gente se reuniu mais de uma vez, não foi, Bia? Foi. Para planejar tudo da melhor maneira possível. Tanto é que Verdade. saiu assim de uma maneira muito natural, porque realmente a gente conversou muito sobre o que a gente iria passar aqui para vocês. Fizemos assim todos os esquemas possíveis.
né? Eu queria agradecer de coração a Bia, que aceitou o convite do João, assim, logo de cara, como eu falei. Mais uma vez, né, assim, já falei para ela, mas vou externar aqui, para mim, assim, ter tido esse contato com ela, a partir de acompanhar o perfil dela, para mim foi um presente, assim, que os meus estudos me deram, né? Oh, Estou que podendo maravilhosa. realmente, estou podendo realmente conhecer muitas pessoas e conhecer além, né, do que a gente vê também ali só na vitrine, ali na rede social. Isso, para mim, é muito importante, e assim como eu gosto de fazer essa troca, acredito que ela também, por isso que a gente está aqui hoje, concretizando esse momento aqui, por tantas pessoas, gente, toda hora o pessoal dizendo que tá maravilhoso, tá lindo, que tal, assim, experiência incrível, já é a segunda live que eu faço aqui pelo Segundo Notícias, né? Eu vou fazer uma live pelo meu perfil, a primeira que eu ainda não fiz nenhuma live pelo meu perfil, vou fazer depois disso, então quem quiser ver o tema que a gente vai falar é voltado para gestão. Eu estou planejando aí com um pessoal maravilhoso da agência, justamente de marketing para redes sociais, né? A gente Piripiri também. E assim, gente, a gente está buscando passar realmente o que a gente pode, do que a gente aprendeu na nossa vida, nas nossas experiências, de uma maneira prática e didática, para que vocês saiam transformados. Espero que todo mundo tenha saído transformado daqui, né, Bia? Carla, olha, muitíssimo obrigada a você e o João pelo convite. Vocês são pessoas maravilhosas e sempre que precisar eu estou à disposição, porque essa troca é altamente maravilhosa, né? Constrói Energia boa, vidas, né? Aí a gente sai esses daqui com aquela conhecimentos, experiência tão bacana. experiências compartilhadas. Então, ó, um beijo meu, muito obrigada mesmo pelo convite e a todas as pessoas que estão aqui interagindo, né? O pessoal tá Mandando jogando coraçãozinho. Eu perguntas. acho que foi a primeira live que eu vi com tanta interação, gente. Muita interação mesmo. Então, eu acho que Eita, vocês adoraram o tema. Então, sigam o perfil da Bia, sigam o meu perfil, para vocês ficarem em contato com a gente, porque a gente está exatamente, amando esse público que está nessa live hoje. Assim, verdade. então, vamos finalizar, né, com o sentimento de dever cumprido aqui, de repassar tudo que a gente tinha planejado e um pouco mais. E vamos, de repente, pensar em outras iniciativas, né? O João tá Com falando aqui que já vai ter certeza. outra live. Eu já fiquei pensando, eu vou ter que ajeitar minha agenda desse jeito. Mas, assim, maravilhoso, gente. Amei a experiência. Mais uma Obrigada, vez, viu? Carla. Um Tchau, beijo. tchau Espero todo que a mundo. gente esteja juntas em outras E oportunidades. uma Tchau, boa noite para gente. todo mundo. Boa noite para todo mundo, tá? Eu vou compartilhar, vou salvar lá, vou compartilhar para vocês mandarem para as Ótimo, pessoas que de repente não puderam assistir, tá bom? Um perfeito. beijo, Tchau, tchauzinho, boa noite tchau. para todos.